Eu senti uma inspiração para falar aqui a respeito da história de Jacó. A história de Jacó tem muito a ver com o desejo colocado no coração de alguém e o desejo de Deus se manifestando através desse desejo do coração de alguém. Se nós pegarmos a parte bíblica da história, toda a história bíblica, mas se nós formos pegar o início da parte bíblica, da parte dessa história na Bíblia, nós vamos ver que eles nasceram no ventre de Rebeca, mulher de Isaac, tanto Esaú quanto Jacó. Eles nasceram no ventre de Rebeca, e nascendo no ventre de Rebeca, está escrito lá que Esaú nasceu e Jacó nasceu grudado no calcanhar dele, né? Então estava descrito ali que haveria uma guerra, uma disputa sobre isso. A própria Rebeca dizia: eu sinto que há uma guerra no meu ventre, eu sinto que dentro do meu ventre há uma batalha acontecendo, por conta de duas nações que estavam nascendo ali. Uma nação, a nação de Israel, e a outra nação, a nação dos Edomitas. Se nós formos ver na palavra, Esaú é o pai dos Edomitas. E nós vamos percebendo que toda a batalha que nasce dentro de nós nasce dessa dicotomia entre um homem que era o homem caçador, dado aos prazeres, e a Jacó, que era o homem dado ao cultivo. É o homem próximo da mãe, é um homem próximo da geração, do espírito calmo e tranquilo. Nós já havíamos visto uma batalha como essa acontecer entre Caim e Abel, que tinham características extremamente semelhantes às características de Jacó e de Esaú. Se a gente pegar na palavra, o nome de Caim, como nós já dissemos aqui, era o nome do caçador, a lança. E Esaú tinha exatamente essas características, a característica do homem caçador e a característica do homem da lança. Para a gente ser bem objetivo aqui, todos esses são aspectos da nossa mesma pessoa, todos esses são aspectos que nós temos que harmonizar dentro de nós. Esse Jacó que nasce dentro de nós é o potencial do nosso homem da nação prometida para Abraão lá atrás, quando Deus dá uma promessa para ele e fala: olha, de ti eu vou fazer uma nação, uma grande nação, e nasce Isaac desse processo. Não vamos entrar aqui porque temos só 20 minutos para conversarmos aqui. Mas essa dicotomia entre Esaú e Jacó é a mesma dicotomia que nós temos dentro da nossa cabeça. E o processo de Jacó é o processo pelo qual nós passamos para a manifestação dos nossos desejos e, mais do que isso, para a manifestação da nossa expressão como servos e filhos de Deus na face da terra, no desenvolvimento do desejo de Deus sobre nós e da maneira como o desejo de Deus sobre nós repercute nos nossos desejos e como os nossos desejos, para nos projetar para dentro do desejo de Deus, nos faz passar por transformações. Para falar rapidamente aqui da história de Jacó, nós vamos perceber que esse menino tinha uma relação um pouco diferente com a sua família do que tinha o seu irmão. O amor de Isaac estava em Esaú. Ele admirava Esaú por conta da caça. Ele admirava Esaú por conta das proezas que o menino fazia no domínio dos animais silvestres, na busca, no alimento. E Isaac era um homem que, se nós formos pegar lá no final da sua trajetória, quando ele já estava cego, ele chama Esaú, e antes de passar a bênção para ele chama Esaú e fala: meu filho, vai, caça um animal, faz um guisado dos que eu gosto. Ou seja, Isaac tinha prazer no fruto daquilo que Esaú trazia. E Isaac, aos poucos, e Jacó, perdão, foi aos poucos buscando o seu caminho na apresentação diante de seu pai. É mais ou menos o que acontece dentro da nossa vida.
da nossa mente espiritual, do dentro do nosso espírito. Nós vamos tendo prazer nas coisas boas que nós vamos fazendo, nas nossas conquistas, naquilo que nós conquistamos com a nossa força, mas aos poucos nasce dentro de nós, aflora dentro de nós um espírito diferente, o espírito de Jacó. E é desse espírito que a gente quer falar hoje aqui, porque as coisas para as quais Esaú tendia deixam muito claro o resultado disso. A tendência de Esaú para a caça, a tendência de Esaú para as coisas alegres e festivas da vida, fora de um processo linkado ao desenvolvimento e à expansão da sua consciência, teve um fruto. Mas o fruto da promessa dada a Abraão tinha que seguir através do processo de Jacó. E qual era o processo de Jacó? Jacó também era um homem dado à agricultura, também era um homem dado ao pastoreado das ovelhas, e era um homem, segundo a palavra, próximo da sua mãe Rebeca. Era um homem dentro da casa, era um homem que ficava dentro dos termos que lhe era dado. E aqui a gente sempre faz a dicotomia de viver uma vida pela mente, de viver uma vida pelos nossos 5 sentidos e viver uma vida de cultivo da nossa mente e preparação da nossa mente para o entendimento da transformação da nossa perspectiva com relação à vida. Dentro da palavra de Deus está escrito, é um princípio filosófico, inclusive até hermético, que fala a respeito do mentalismo, né? Que tudo no universo é mental. E como é que está isso na palavra? Está escrito na palavra assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E quão grandes serão tais trevas? Ou seja, a maneira que nós percebemos o mundo tem muito a ver com a maneira como nós vivemos nesse mundo. E o processo não é um processo rápido e simples. É um processo que refletiu, no caso de Esaú e Jacó, exatamente o que eles pensavam a respeito das coisas. Esaú sabia que tudo que ele queria, ele teria que caçar, ele teria que ter esforço, ele teria que buscar, e teria dias que ele ia perder. E tudo que ele projetou nesse estilo de mente aconteceu com ele. Ao passo que Jacó sabia que tudo que ele tirava quando Jacó foi se passar por Esaú para, entre aspas, enganar seu pai e trazer o guisado feito pela sua mãe, ele também ele trouxe daquilo que ele mesmo cultivou, que ele mesmo colocou, ou seja, ele trouxe da ordem da sua mente algo para a alimentação do seu pai. E nessa figura, Isaac somos nós. Isaac, nós temos muito prazer nas coisas que nós vamos e conquistamos, e nós temos uma dificuldade em entender, estabelecer relações de afetividade com as coisas que nos chegam facilmente. Isso é o nosso ego querendo buscar importância, quando na verdade a parte mais difícil de se fazer é o cultivo e o controle da mente. E o cultivo e o controle da mente em quê? O cultivo e o controle da mente na verdade. E a verdade é exatamente o que nós precisamos para seguir em frente, que é o entendimento de que Deus é bom em todo o tempo e de que todas as coisas estão sob o domínio de Deus e não da nossa caça e não da nossa busca. Nós temos, como dizemos aqui, muito prazer nas coisas que nós conquistamos, mas é um prazer temporário. Se você for cultivar esse prazer, viver desse prazer, você vai estar alegre, se frustrando, como um caçador. Um caçador sai para caçar, num dia ele pega uma grande caça, no outro dia o temor entra dentro do seu coração e ele não encontra nada. Mas aquele que cultiva a sua mente,
aquele que tem a sua mente sob domínio, aquele que consegue estabelecer um diálogo interno que permita uma tranquilidade a respeito da verdade do universo, que é, como nós já dissemos, entender que Deus controla todas as coisas e, além de tudo isso que nós dissemos, entender que nós vivemos num universo pacífico, entender que nós vivemos que essa ideia de que o mundo jaz no maligno nada mais é do que uma ideia de caçador na nossa mente, e não a ideia de que Deus controla todas as coisas. Se nós somos ensinados que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, como é que nós podemos imaginar que o universo jaz no maligno? Aquilo está escrito na palavra. Mas você vai falar, mas isso está escrito na palavra. Isso está escrito na palavra, que o mundo jaz no maligno, porque havia o entendimento de que a nossa mente era uma mente separada da mente de Deus, desalinhada com essa mente que estabelece todas as relações de prosperidade, de alegria, de infinitude, de harmonia. Mas se você voltar o teu caminho para o alinhamento com essa mente, aos poucos você entra no processo de Jacó. E vamos falar aqui em 6 minutos o que foi o processo de Jacó. Jacó, naquele símbolo, se passou pelo seu irmão. Ou seja, para muitas vezes, o nosso primeiro passo espiritual é as coisas do espírito se fazendo parecer com coisas da carne, para que o nosso ego, o nosso Isaac, que já está cego, para que o nosso ego entenda que nós temos algum controle sobre as coisas espirituais e possamos nos entregar a esse processo. Até isso é controlado por Deus. E a partir daí, Isaac, que é a nossa altíssima consciência, abençoa aquele fruto sem saber do que se trata, imaginando que está abençoando o seu próprio esforço. Ele dá minimamente glória a Deus. E ali, quando Isaac abençoa aquele ponto espiritual, quando você abençoa, quando você entende aquele ponto espiritual como um ponto de verdade na tua vida, quando você coloca a tua mão sobre a cabeça de Jacó, e você, mesmo sem saber a diferença entre entre Esaú e Jacó naquele momento, você abre meramente a tua mente para as coisas do ponto de vista espiritual, do cultivo, do domínio do nosso, não dos nossos membros, mas no domínio da nossa mente. Você passa a enxergar o mundo de uma determinada maneira. E Jacó, que é o nosso lado pacífico de domínio da mente, começa a passar pelas suas provações. E não é fácil e nem rápido, mas Jacó sai de casa, ele é enganado. Não é que ele é enganado, ele ainda não tem em si por completo a noção, ele não consegue o entendimento dessa ligação diante de Deus. E esse relacionamento com Deus vai se dando na vida de Jacó de maneira progressiva. Ele sai da casa da sua mãe, vai embora, vai para a terra da sua mãe. Lá ele encontra o seu tio, se apaixona por uma das filhas dele e vai tentando de laço em laço desenvolver a sua fluência espiritual. Muitos falam que Jacó foi o enganador porque não entendem o que está de metafísico em cima disso. Mas uma coisa é, por que parece um engano? Porque muitas vezes no mundo espiritual nós recebemos a bênção de Deus e não conseguimos estabelecer a relação entre a bênção de Deus e aquilo que nós fazemos, aquilo que nós recebemos e aquilo que nós plantamos. Porque a relação de Deus nesse nível não é uma relação de troca, como a gente vem sempre dizendo aqui. Então, meus queridos, quando Jacó passa por todo o engano, ele passa por um momento que é definitivo na sua vida. Ele vai ter um encontro com o mundo material de novo.
E isso gera uma grande ansiedade, uma grande dúvida. Talvez você esteja aqui hoje, a tua vida espiritual esteja se construindo, e essa dificuldade que você está vendo hoje, essa angústia, essa ansiedade que você está sentindo hoje aqui, seja ligado à colocação das coisas de Deus na tua vida em xeque. Talvez você esteja passando por uma dificuldade e você esteja atribuindo essa dificuldade à ausência de veracidade da vida espiritual. E você esteja tentado a entregar todos os teus bens para Esaú. Porque existe uma uma interpretação de que quando Jacó se encontra com Esaú, que foi da parte de Deus que ele mandou os presentes na frente. Aquilo foi uma falta de temor que ele teve. E ele imaginava realmente que ele não cria que Deus fosse trabalhar ali. Ele temeu, ele mandou parte da sua caravana na frente, porque ele temia ser consumido pelo ódio que havia no homem caçador. E muitas vezes a gente faz isso. A gente acha que a nossa mente espiritual vai sucumbir e a gente começa a fazer barganhas com o nosso lado materialista. Mas um momento antes ele passou pela sua maior provação. Ele lutou com um anjo e teve o seu nome trocado para Israel. E foi somente depois dessa transformação que ele se percebeu pronto e conectado com a promessa feita não a ele e nem a seu pai, mas a seu avô, que foi tirado da terra que manava leite e mel. Então, meus queridos, o nosso convite hoje é: firma-te na tua mente do cultivo, firma-te na tua mente pacífica, firma na tua mente que pastoreia os pensamentos, que cultiva a terra da mente de maneira próspera e de maneira alegre. Confia no poder da terra. Irmãos, a diferença entre um lavrador e um caçador é que o lavrador tem uma confiança no poder da terra. Pega a tua semente de fé, de espiritualidade hoje e confia no poder da tua mente. A nossa dificuldade é não crer no poder da nossa mente. Por não crermos no poder da terra, nós jogamos sobre ela todo tipo de ideia, todo tipo de coisa. Lança na tua mente a ideia das coisas espirituais e entenda isso como o verdadeiro processo de criação. E não você sair correndo atrás das coisas de uma maneira desembestada, como alguém caiu de um cavalo e sai correndo atrás desse cavalo, de uma besta fera pela terra. O teu mundo inteiro é mental. Então tudo que cair de semente dentro da terra da tua mente, que não é só, a tua mente não é só o teu cérebro, a tua mente é tudo que comporta o teu cérebro e o teu coração. Rega os teus pensamentos, cultiva os teus sentimentos, purifica os teus sentimentos, como nós falamos lá na parábola do semeador. Eu já passei do tempo aqui, mas a ideia que eu queria te dar hoje é: monitora o teu pensamento e tudo que você sentir, coloca no crivo de ser a vontade de Deus, da vontade de Deus ser boa e do universo ser um lugar propício para que você possa desenvolver a tua vida de uma maneira prática e tranquila e que faça com que a tua consciência vá aos poucos se expandindo. Quero te desejar um dia maravilhoso, quero te desejar um dia de paz e que a reflexão a respeito de tudo que se apresentar diante da tua vida hoje possa ser submetida ao crivo do homem lavrador. Que as sementes que chegam como ideias na tua mente possam passar pelo crivo do Espírito Santo de Deus na tua vida. Que você possa olhar para elas e que você possa, olhando para elas, tomar a decisão na tua vida de escolher quais são as sementes que você vai colocar de lado
e quais são aquelas que você vai colocar dentro do teu coração. Um ótimo dia, graça e paz, a paz de Deus.